ela é, especificamente do Conselho de Cultura, que é um conselho deliberativo, existe diferentes configurações de conselhos municipais. Cada conselho ele se configura de uma forma diferente e isso depende do ato de criação dele, da lei que cria ele. O Conselho Municipal de Ribeirão ele existe, se não me engano, desde o final da década de 90. A Mariângela já foi conselheira e ela deve lembrar dessa história mais do que eu, assim. E ele é deliberativo, consultivo e fiscalizador. Então, via de regra, o Conselho de Cultura ele é a instância é uma instituição de participação da sociedade civil. Ela é um braço do executivo municipal e serve para que se pactue os interesses de produção das políticas públicas, entendeu? Em relação ao trabalho que a prefeitura está fazendo. Em geral é isso. O objetivo maior que a gente enxerga é que o conselho consiga trazer a sociedade civil, entendeu? Como um agente que possa se projetar como objeto das políticas públicas. Então, isso que a gente fala, o Conselho de Cultura, ele precisa conseguir atrair a sociedade civil, atrair os agentes culturais, para que as demandas desses agentes culturais acabem se tornando o objeto das políticas culturais. Esse seria mais ou menos esse um propósito de um conselho municipal. Quando eu entrei no conselho, na gestão anterior, inclusive a 2018. Quando eu entrei no conselho, a gente tinha uma situação muito conflituosa em Ribeirão Preto entre poder público e a sociedade civil, entendeu? Então era uma Secretaria da Cultura na época que não dialogava com o conselho, entendeu? Já não dialogava há alguns anos com o conselho. A gente entrou novo no conselho também. Eu entrei novo, também entrei, como muitos aqui entram sem muita experiência e tudo, mas a gente teve a ajuda e o respaldo de muita gente. E o Flávio é uma pessoa que ele era conselheiro antes. A primeira vez que eu entrei, ele não foi conselheiro e depois ele retornou em 2018. Eu estou puxando esse relato até para orientar, né, como que se pode prosseguir um trabalho, né? Do conselho. Quando eu entrei no conselho, eu também não tinha a menor ideia do que eu faria, o que faríamos enquanto conselho, porque a gente tinha uma secretaria em desconstrução, a gente tinha políticas municipais em desconstrução, você tinha um pouquíssimo debate e diálogo com a Secretaria da Cultura, aí você fala assim, putz, o que podemos fazer enquanto conselho, né? E aí que a gestão anterior, ela falou assim, vocês precisam terminar a vinculação de Ribeirão Preto no Sistema Nacional de Cultura, que é importantíssimo, e é importantíssimo que se reveja a lei do Fundo Municipal de Cultura. Então foram essas bandeiras que a gente assumiu no Conselho e falou assim, bom, vamos dentro das nossas possibilidades assumir essas bandeiras, assumir essas lutas e tentar prosseguir com esse processo de institucionalização da política cultural em Ribeirão, que era terminar o alinhamento, né, do município com o Sistema Nacional de Cultura, que faltavam alguns mecanismos institucionais para que o município se integrasse de fato no Sistema Nacional de Cultura, e os mecanismos que faltavam eram o Sistema Municipal de Cultura, entendeu? E uma nova... O fundo ele já existia, mas a gente entendia que era Esse aqui é o Manu, ele sempre aparece nas reuniões para cutucar o pai. É Pokémon, gente, é Pokémon. É difícil. Tá, depois o pai vê com você. Tá. Calma que ele vai crescer e vai aparecer nas reuniões para te zoar na frente de todo mundo. Vai acontecer isso ainda. Aí
era, como falar, para se integrar de fato no Sistema Nacional de Cultura, a gente precisava de um sistema municipal de cultura e precisava rever o Fundo Municipal de Cultura, que não estava funcionando como ferramenta de fomento. E aí a gente se debruçou nesse processo de produção institucional em Ribeirão Preto, entendeu? E com algumas das pessoas do conselho, eu não sei se alguém aqui estava no conselho nessa época, foi anterior a gestão anterior a 2018, mas em 2016 a gente conseguiu esses avanços. A gente conseguiu a lei do sistema, que previa o fundo, previa uma nova lei de conselho e integrava, de fato, no Sistema Nacional de Cultura. E aí, acho que muita gente acompanhou aqui isso de perto, essa última gestão do Conselho de 2018, a força que restou para ela, assim, foi conseguir a regulamentação do fundo. Que, conquistada essa regulamentação do fundo, com um orçamento independente do orçamento da cultura, previsto em rúbrica na lei orçamentária anual. Então, agora, um instrumento de fomento, entendeu? Que prescinde do diálogo entre conselho e secretaria, foi um processo de conquista que essa última gestão do conselho ela focou, entendeu? E se debruçou sobre isso e conseguiu conquistar. Eu acho que o final desse processo, muita gente acompanhou pelo grupo, entendeu? Foi um processo difícil, dependeu de muita energia de algumas pessoas que estão aqui nesse bate-papo também, e foi uma das orientações que a gente teve da última gestão do conselho. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão entrar nova no conselho um pouco perdido, um pouco sem saber como se relacionar tanto com a produção da política pública, quanto com o próprio poder público, entendeu? Quanto com esse cenário de desconstrução da política pública municipal. E se a gente observar todos esses últimos 4 anos do PSDB, ele foi um processo de desconstrução tanto da secretaria quanto da política pública para a cultura na cidade. Ele desconstruiu o orçamento, entendeu? E implementou novas perspectivas ali de fomento, que a gente viu, foi totalmente estranho ao setor cultural, por exemplo, o pregão do menor preço. Então, algumas questões que vêm sendo colocadas por essa prefeitura municipal, entendeu? E que, às vezes, afasta muito o agente cultural da política pública e, por vezes, também afasta o conselho, entendeu? Da gestão pública. E aí eu acho que para a próxima gestão do conselho, tem 2 desafios aí que são fundamentais para o cumprimento e para o bom andamento da política pública em Ribeirão, que é a conquista do fundo de fato, porque a gente conseguiu ele em lei, mas a gente sabe que uma lei só se conquista depois de um período em que ela acaba se autoproduzindo sozinha, né? Ela se engaja no meio do processo político e acaba se perpetuando. Então, acho que a gente conseguiu a lei, mas a gente tem que fazer com que ela se enraize nos processos da cidade. E a gente tem aí um próximo passo, que é pensar um novo plano municipal de cultura. O último plano municipal de cultura foi feito em 2010, e foi um plano desenhado para 10 anos de execução. E aí fica várias reflexões, né, sobre esse tempo, se 10 anos é um tempo viável para o plano, porque o plano municipal de cultura se perdeu nos primeiros 3 anos, eu acho,
e depois ele ficou. Então, são 2 desafios grandes para o Conselho, fora as outras todas as articulações que vão aparecer para o Conselho aí. Bom, vou encerrar minha fala aqui, talvez o Flávio e o Passador estão aqui, possam fazer mais algumas colocações, mas a minha intenção era essa, tentar situar que, às vezes, por mais desorientado que possa parecer, porque eu penso, às vezes as pessoas ficam meio aflitas, eu vou entrar no conselho, mas eu não sei o que fazer, entendeu? Não sei de nada, mas, na verdade, existem focos e possibilidades, e a gente tem que, atuando em rede, atuando em grupo, a gente vai conseguindo subir degraus aí. Valeu. Maravilha. A única coisa que eu complementaria, assim, da sua fala, acho que ela foi totalmente explicativa. O que eu acrescentaria é que, sim, as pessoas têm preocupação, receio da responsabilidade do conselho. Isso, quando é a primeira vez que a gente participa, a gente, ainda mais se a gente vai iniciando em ações de militância, porque quando já vem de outras, aí já não vem com tanto receio, mas é natural esse receio. Porém, o papel do conselheiro ali é representar o que a gente conhece, que é o ambiente da cultura. Né? Então, quem é da música é representar a música, quem é do teatro é representar o teatro, quem é das culturas tradicionais é representar as culturas tradicionais, todos representando o ambiente da cultura. Então, na verdade, a gente conhece, a gente entende do que tem que ser, do que vai ser discutido ali dentro. O importante é a soma de olhares, a soma de opiniões e o debate e principalmente o trabalho para fazer avançar coisas. O que eu gostaria mesmo de colocar é que a minha maior preocupação não é nem as pessoas que estejam interessadas em acompanhar mais de perto, integrar o conselho, não é nem se elas já têm alguma vivência de conselho ou não, mas é se elas têm disposição para cumprir 2 anos de mandato do conselho. É um trabalho voluntário. Ordinariamente, a gente está falando de uma reunião mensal de cerca de 2 horas, 2 horas e meia, que é o que normalmente o conselho se reúne oficialmente. Quando a gente tem uma composição de conselho, que a grande maioria das cadeiras estão presentes até o final nessas reuniões, já é um ganho muito grande. Porque as cadeiras vão se esvaziando no decorrer dos 2 anos. Então, se a gente chega... Eu já participei de uma gestão que chegou ao final bem preenchida ainda. As cadeiras bem preenchidas. E isso já é uma conquista muito grande. Porém, o conselho ele vai andar para valer mesmo, vai agir na cidade para valer, vai ter impacto na atuação da Secretaria de Cultura, vai ter impacto na articulação de sociedade civil, ou seja lá qual for que esse grupo de conselheiros se propor, isso vai acontecer de fato se as pessoas se doarem um pouco mais, para além dessas 2 horas mensais. Porque surgem grupos de trabalho, coisas para serem discutidas, propostas de ações, coisas que acontecem no paralelo, para além dessas reuniões mensais, né? Coisas que podem acontecer no paralelo. E essas coisas elas vão caminhar se tiver pessoas dispostas a abraçar isso e tocar para além das 2 horas mensais. Então, acho que é isso que eu queria deixar de contribuição na fala do Jonas. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre o conselho, como ele está, o que se espera dele daqui para frente. E acho que uma fala que eu faço a opção de bancar o chato de falar é ter muita atenção nesse sentido de a gente procurar representações, tanto se colocar como representante, quanto aqueles que a gente vai escolher na votação, na eleição, procurar representações que estejam realmente dispostas e disponíveis para tocar o conselho até o final e com um pouquinho mais de dedicação, que isso ajuda e fortalece o conselho. Câmbio e desligo por hora. Passador e Vlad, os outros 2 membros que estão presentes na reunião, querem falar alguma coisa? Eu quero falar. Bom, eu acho que não tem muita gente que me conhece aqui, portanto, eu acho que eu precisaria me apresentar um pouco melhor. E, afinal de contas, por que eu vim parar aqui? Bom,
Eu sou professor da FEA, do Departamento de Administração, e eu coordeno um centro de estudos que se chama GPublic, que é Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas. Eu coordeno junto com a minha esposa, que também é professora lá. O nome dela é Cláudia. E nós trabalhamos com gestão e políticas públicas, esse é o substantivo, né? E os adjetivos são vários. Educação, saúde, geração de emprego e renda, cooperação, gestão de redes e artes e cultura. Eu, uma vez, fui convidado pelo diretor da escola na época, que era o professor Sigismundo Bielowski, para tocar um projeto em conjunto com a Universidade de Rotterdam, especificamente com um professor chamado Ario Klamer, que é um economista bastante famoso, mundialmente famoso, na verdade. Ele escreveu um livro de classe mundial chamado Conversas com Economistas. Na época ele fazia doutorado na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele entrevistou os economistas americanos que ganharam o prêmio Nobel, e esse livro... Bom, mas quando eu o conheci, ele até agora ele trabalha com isso, com economia da cultura, e eu acabei criando uma disciplina junto com esse professor Klamer, uma disciplina optativa dentro do programa de pós-graduação em administração, e o professor Klamer veio 2 vezes e deu esse curso. O curso se chama Economia e Gestão de Artes e Cultura, e na primeira turma participou como aluno especial, a Adriana Silva. A partir dessa experiência, a Adriana me convidou para algumas coisas, como, por exemplo, participar de comissão de avaliação de projetos PIC. E aí, enfim, essa área desenvolveu muito no GPublic. A gente chegou a formar 2 turmas de agentes culturais com os recursos recebidos pelo pessoal do Culturando. Eu orientei alguns projetos de pós-graduação. Inclusive, a Adriana e a Lilian também acabaram fazendo pós-doc comigo. Bom, enfim, acabei sendo indicado pela USP para ser o representante da universidade no conselho. E no início de 2018, a Adriana acabou me ligando. Eu participava do conselho, eu vi que o conselho foi se esvaziando, né? Ela me ligou dizendo assim: olha, seu nome foi cogitado aqui para presidir o conselho, e eu caí nessa conversa gentil dela. Eu acabei vindo na reunião, e na reunião o seu João acabou me convencendo, o seu João Artesão acabou me convencendo, na verdade não era um cargo que tinha muita disputa. Nesses 2 anos de mandato, né, a gente de fato abraçou a bandeira, porque a gente precisava concluir o sistema, que eu já tinha começado a participar. Eu cheguei a conduzir algumas reuniões na Conferência de Cultura, né, em 2010. Mas, enfim, como eu trabalhei com curso de formação de gestores, agentes culturais, eu sabia dos 5 pontos necessários para você fechar o sistema. E, de fato, estava tudo funcionando. Teve conferência, tinha plano, tem lei, tem organização específica, que é a secretaria. Faltava, na verdade, regulamentar o fundo. Com a lei de 2016, a lei já pronta, a gente não conseguia fazer funcionar o fundo, porque o decreto é um ato do Poder Executivo Municipal, e havia grande resistência, na verdade, do prefeito em disponibilizar recursos, porque o que eles, na verdade, queriam é que o volume de recursos disponibilizados para a área de cultura não aumentasse. Então, se a gente conselho tivesse poder de decisão sobre um volume maior de recursos, esses recursos teriam que vir vasos comunicantes, vir da Secretaria Municipal de Cultura, e, obviamente, que a secretária resistia, porque não é que ela tenha aportes muito significativos, e, segundo ela, mal dá conta de cobrir folha de pagamento e ações mais operacionais da própria secretaria.
Eu diria que essa batalha foi muito longa, foi muita conversa com o Ministério Público, com o Poder Legislativo Municipal, com alguns secretários, para além da Secretaria de Cultura, né, dentro do Executivo Municipal. Teve várias versões, várias minutas, tá certo, de como é que se regulamentaria esse fundo. Ao final, a gente teve que fazer uma mudança da lei para convencer, finalmente, o Executivo Municipal a promulgar o decreto. Com isso, a gente conseguiu finalmente fechar o sistema e, finalmente, conseguir aquilo que, de fato, mantém vivo o Conselho, porque é uma particularidade muito, muito forte da área de cultura, que diferença das outras áreas da gestão pública e dos outros conselhos. Você pegar o Conselho, por exemplo, de Educação, ele está lidando com funcionários públicos contratados, concursados, que são os professores. Na área de cultura, quem faz cultura não são funcionários da prefeitura, tá certo? São artistas, são agentes culturais. Então, essa é uma relação mais sofisticada, mais difícil, mais complexa, inclusive do ponto de vista da organização desses recursos e da destinação desses recursos. Por isso que o Conselho Municipal de Cultura, quando consegue verba, e agora consegue, vai ter um papel fundamental em determinar as diretrizes, tá certo, da política municipal de cultura, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de participar desse processo por duas razões. A primeira delas é porque, de fato, eu trabalho com gestão pública e, hoje em dia, do ponto de vista conceitual, a gente tem na produção de conhecimento na área de gestão pública o que a gente chama de pós-New Public Management, quer dizer, a coisa funciona melhor quando você tem mecanismos de participação pública, participação da cidadania. Em segundo lugar, como a minha área é uma área de aplicação, é sempre muito interessante atuar, de fato, num organismo concreto, que no caso é o Conselho. Então, volta e meia, o Conselho vira exemplo para as minhas aulas, para os meus alunos, sobre as coisas que dão certo e as coisas que não dão tão certo também, porque os erros também são muito didáticos, né? Pedagógicos. Mas, de todo modo, eu acho que não foi uma coisa muito fácil. O Conselho, de fato, estava muito minguado, eram bem poucas pessoas que efetivamente participavam. As reuniões eram esvaziadas, mas eu acho que a gente acabou insistindo nisso e manter o Conselho vivo, com todas as dificuldades, acabou permitindo, né, que esse processo, ao final, acontecesse como descreveu o Jonas. Os meus elogios aqui, rasgados, são para o Vlad e para o Flávio, que foram as pessoas que foram mais constantes, né, nessas nossas difíceis reuniões, poucas, né, com pouca gente, né? Mas de fato, os embates todos... Aí, no final, o Jonas se engajou mais, mas essas conversas com as secretárias, conversas com o prefeito e seus prepostos acabaram produzindo esse resultado. Então, agora, essa minha fala toda para dizer que agora é um momento golden, tá certo? Um momento especial para o Conselho, porque, de fato, ele vai ter potência, né, para agir e vai ter razão de existir, porque as verbas estão disponíveis e há a possibilidade de aumentar os recursos ainda mais com outras fontes de origem. Só para dar um exemplo do que eu estou falando, eu tive uma conversa com o Trindade, com o promotor responsável pela área de cultura e patrimônio, e ele falou para mim: olha, acabei de aplicar uma multa aqui num sujeito que foi condenado, e eu queria muito destinar para a cultura e não consegui porque o fundo não estava atuando e era um valor expressivo. Então, a gente perdeu recursos por não ter o fundo regulamentado e funcionando. Então, assim, essa nova institucionalidade, de fato, é muito importante, muito significativa.
e extremamente novo, né, do ponto de vista do cenário institucional. Tiveram muito tempo junto com a gente também a Mônica, atuando, e a Bárbara, né, o pessoal também da secretaria. Tenho muita gratidão a essas pessoas que resistiram e, de fato, permitiram essa novidade. Então, a esperança agora, e a grande expectativa, é que essa composição nova, né, do Conselho, com essa nova moldura favorável, de fato consiga gerar um ciclo, né, uma recursividade que saia do plano e jogue para cima, né, a atividade cultural potencial, né, que tem aqui em Ribeirão Preto. A gente já tem bastante coisa, mas finalmente agora acho que vai entrar uma estamina aí, incentivos expressivos, né, para deixar. É isso. Eu nem sei se vou continuar no próximo conselho, porque tem uma questão aí de uma vaga para a universidade. Se tiver mais de uma inscrita, no mandato passado, a gente acabou dividindo vaga titular e vaga de suplente entre as universidades que se propuseram, né, a participar, mas eu também nem sei se serei indicado novamente, né, pela USP para ser o representante dela no Conselho. Mas, de todo modo, fica aqui o meu desejo de que as coisas, de fato, tomem esse trilho e esse rumo mais virtuoso para prestigiar os esforços que foram feitos dos que estão até agora na luta. Obrigado, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Antes da gente prosseguir para a próxima parte, Vlad quer fazer alguma contribuição também? O Vlad também. Na realidade, só agradecer aí a presença das pessoas nessa reunião, porque estamos num momento importantíssimo, né, único, para que a gente possa, aí, por novas pessoas, né, uma nova empreitada por tudo aquilo que Jonas, Passador, Flávio falaram. Agradecer também a Mônica e a Bárbara pela super força que sempre deram para a gente esses 2 anos aí, e que nós possamos, com muita seriedade, com muita, eu queria dizer, com muita paciência, né, com muita prontidão e prudência naquilo que está por vir. Então, que nós possamos aí, quem tiver sua dúvida, quem tiver a fim mesmo de avançar esse trabalho, né, igual o Flávio falou, um trabalho voluntário, mas que no final nós colhemos frutos como escolhemos os frutos do fruto, né. Então vamos que vamos, né? Bom, nesse... Cada paciência e acreditar. Legal. Acho que ele está em movimento. Obrigada, Vlad, pela sua contribuição. A gente vai abrir agora esse segundo momento para quem quiser perguntar, tiver dúvida desse processo agora de eleição ou qualquer outra pergunta em relação ao Conselho. Então, quem quiser falar... Tenho uma dúvida, como se formam as chapas? Porque tem um representante com o seu gente, né, de cada área. Aí as pessoas vão se candidatando, cada área joga o seu aí, né? Como formam uma chapa, como elas são eleitas, ou quem vai eleger, tipo da música, o cara entra lá, ele se cadastra, né, faz todo o seu cadastro da música, vai lá e vota só no cara da música. Não, ele deve eleger uma chapa, né, de todas as possibilidades. E como se forma a chapa? Posso responder. Não existe essa construção de chapa para todas as cadeiras. A chapa, quando a gente fala, é a dupla titular e suplente. Então, é a chapa para teatro, para música, para
para dança, e a maioria, tradicionalmente, as eleições, inclusive, boa parte das cadeiras nem tem disputa, geralmente é chapa única, e às vezes acontece de não ter candidatura para uma cadeira. Mas aí quem forma, na verdade, é quem está propondo. Então, quem tiver interesse em integrar o conselho vai organizar essa chapa dupla, né? Essa dupla pode ser entre parceiros aí de trabalho, ou pode ser uma chapa construída dentro de uma discussão mais ampla. Olha, eu tenho interesse, eu também tenho interesse. Vamos juntar então, vamos propor uma chapa. E aí, se tiver mais de uma chapa inscrita, vai ter a disputa eleitoral. Normalmente, mesmo se tiver uma chapa, ela é inserida na cédula para a votação, para as pessoas validarem ela ou não. Precisa ter pelo menos um voto para ela considerar eleita. O processo de votação. Há umas 4 gestões atrás, que nós mudamos. Antigamente, só o pessoal de música votava em música, só quem era de teatro votava em teatro, só quem era de dança votava em dança. Mas a gente está numa cidade que muitas vezes essas funções se misturam, né? Essas áreas se misturam. A gente tem uma participação muito grande e relações muito grandes construídas dentro dos diferentes universos da cultura. Esse foi um ponto que nós levamos em consideração lá atrás para mudar o sistema de votação. E um outro ponto foi que a gente achava, eu estava na época que nós mudamos daquela gestão, a gente achava que o conselho, a cultura, o papel da cultura, o que ela né, que para além de eu que sou de teatro, eu posso falar que eu sou cultura, né, sou criador de cultura, mas a cultura ela vem da sociedade, ela vem da cidade, ela vem das relações, ela vem das manifestações, independente dessa categorização, né? E aí a gente achou que fazia mais sentido a cidade como um todo escolher o seu conselho para discutir cultura, independente se você faz parte da dança, do circo, do hip hop, ou você não faz parte de nada disso. Então, aí nós criamos a ideia de conselho eleitoral, de colégio eleitoral. No primeiro momento, foi feito o processo de eleição, foi em assembleia. Foi a única tentativa que foi em assembleia. Todos os presentes podiam votar todas as chapas. Foi uma experiência naquele momento. E depois isso foi aperfeiçoado voltando na ideia de cédula, voltando para esse modelo de eleição. Porém, hoje em dia, todo mundo que está inscrito no colégio eleitoral vota para eleger todo o conselho. Eu posso votar em uma ou em todas as cadeiras, dependendo das pessoas que estão concorrendo, que eu conheço e que eu concorde, que me sinto representadas por ela, por aquela chapa. Então, qualquer pessoa, independente se é do campo da cultura ou não, inclusive, pode se inscrever para o colégio eleitoral e participar do processo de eleição para as cadeiras. Não precisa votar em todas. A gente vota naquelas que a gente quiser. E aí é importante complementar que para votar também tem que fazer a inscrição, né? Tem que se cadastrar, tem que ser residente em Ribeirão Preto, isso é obrigatório, e tem que participar de um cadastro para se colocar no colégio eleitoral dessa eleição, né? Coloquei no chat aqui o resumo do cronograma dessas informações. E a próxima pergunta é do Givaldo Oliveira. Givaldo, pode ligar o seu microfone e perguntar. Boa noite. Minha pergunta já foi respondida aí pelo Flávio. Eu queria saber referente à questão da chapa também, que eu entrei para fazer a inscrição, aí tinha lá o suplente e também lá o titular e o suplente, mas já respondeu já aí. Obrigado. Obrigado. Tá. A Drica deixou uma pergunta no chat que Flávio e Jonas vão gostar de responder. Oi, pessoal. Uma pergunta: quem faz parte do conselho não pode participar em inscrições de projetos municipais, deve ser, né? Apenas nas seleções dos projetos inscritos? Essa foi, acho que, a principal briga que a gente travou nesses últimos períodos com a secretaria, né? Porque por um grande período o fundo ficou travado
porque o jurídico e a secretaria entendia que os conselheiros municipais não poderiam participar dos recursos do fundo, né? E isso foi um trabalho árduo de desconstrução, de apresentação de outros fundos, outros conselhos, outras leis, mas no final das contas a gente conseguiu mostrar para o jurídico e para a secretaria que não era um processo ilegal, que era legítimo e que era a única coisa que garantia tanto o conselho quanto o fazedor de cultura como o sujeito, né, das políticas públicas. Então, está liberado. Aí tem uma outra parte da pergunta dela, que se o conselho participa da seleção de projeto inscrito. Na verdade, também não. Porque cada edital, ele conta com a sua própria banca de seleção, né? E não Nós montamos um sistema para o fundo agora, que inclusive essa era uma discussão com o jurídico, porque nós criamos um sistema que garantia essa isenção, né? Para chegar no processo de seleção dos editais que serão abertos pelo fundo, o Conselho e a Secretaria de Cultura participam na definição, contribuindo com conceitos para a política pública desenvolvida naquele ano via Fundo de Cultura. Mas ela nem o Conselho nem a Secretaria agem diretamente na organização dos editais. Para isso é formada uma comissão, que é a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, que é composta por 3 pessoas indicadas pelo Conselho, 3 membros do Conselho e 3 membros da Secretaria. Essa comissão ela vai analisar as contribuições que vêm do Conselho e vêm da Secretaria para a idealização das políticas públicas no ano vigente, e é essa comissão que vai construir os editais, construir todo o processo de seleção e de realização dessa seleção. E para a seleção em si, essa comissão ela contrata um terceiro núcleo, que é a comissão de seleção. É uma comissão de seleção contratada com pessoas de fora de Ribeirão Preto, isso está definido no decreto, e é essa comissão de seleção que vai realizar a seleção dos editais. Excelente. Aí temos uma próxima pergunta da Cristina Rodrigues. Boa noite a todos e todas. Uma dúvida. Os grupos de maracatu estão representados em qual cadeira? Cultura popular. Eu acho que é uma construção meio subjetiva. Ela pode tanto estar, no meu ponto de vista, na cadeira da música, quanto na cultura tradicional, quanto na cultura popular. Quanto na cultura de matriz africana também. Acho que a de música eu não sei, mas eu identifico o maracatu nas duas de tradições, né, de matriz africana e cultura tradicional, com certeza. Que é na lista, eu vou colocar aqui no chat a lista de cadeiras eletivas. Aproveita esse assunto, porque a próxima pergunta, depois do pedido de fala do André, é para falar um pouco melhor sobre essa cadeira de culturas tradicionais. Então, aproveita essa fala. Marcelo colocou aqui. Boa noite, tinha uma pergunta. Existe uma representação específica que está o item 1 do edital com a letra J, que é a cultura... Não, letra J é diversidade sexual. Acho que você quis dizer a letra I, culturas tradicionais. Por gentileza, poderiam explicar melhor sobre essa cadeira? Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem um movimento... Ela foi criada, inclusive, pensando como exemplo a Folia de Reis, quando ela foi criada, essa cadeira. A Folia de Reis, a gente tem um movimento de Folia de Reis Preto, e é um movimento que não é engajado nessa discussão aqui. Então, eles nunca, por exemplo, fizeram parte, mas a Folia de Reis, o próprio maracatu faz parte, a gente tem grupos de maracatu na cidade, então ela diz respeito às expressões de cultura que estão ligadas com o conceito de tradição. Se a gente tivesse movimentos de catira, de outras nesse sentido, essa cadeira representa este universo. E até quando a gente pega, por exemplo, a gente tem aqui em Ribeirão a questão da festa do Menino Pedro, que é uma manifestação cultural da região
rural daqui de Ribeirão Preto, não sei se todo mundo conhece, que é a famosa Cruz do Pedro, né? Ela é uma manifestação cultural, tradicional da cidade. E aí eu acho que o universo desse conceito, ele se expande também, entendeu? Você tem, do meu ponto de vista, você pode entrar a capoeira como uma cultura tradicional, você pode entrar como falou, se tivesse algum movimento de cantigas ou algum movimento de bonecos, de artesanato, eu acho assim que é muito subjetiva essa definição das culturas tradicionais, mas do meu aspecto é tudo que está lastreado, né? Vem lastreado por uma herança histórica e cultural, entendeu? Que reflete uma tradição daqui da região, de um povo e tudo mais. Inclusive a própria cultura cigana, que tem, acho que o André está aqui, também está dentro dessa cadeira. A fala agora, inclusive, é do André. Pode abrir aí. E, Marcelo, se tiver alguma questão também, pode colocar lá que a gente te chama aí. Oi, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Acho que é uma dúvida técnica. Eu não cheguei a ler o edital da eleição. Como funciona se, hipoteticamente, o titular e o suplente tiverem divergências durante esse mandato de 2 anos? É igual marido e mulher, né? Necessariamente, às vezes, tem uma convergência e no decorrer pode ser que não se alinhe, não se afinize a cadeia de pensamento. E se por acaso é permitido, porque eu vim numa cultura sindical, né? Fui do sindicato da USP, lá poderia participar, tipo, suplente, titular, em reuniões. Esse Conselho da Cultura, ele é consultivo, né? Deliberativo. No caso, o suplente ele pode participar sem direito a voto, apenas para estar antenado no que está acontecendo? Sim, todos participam, todos têm direito a voz pelo regimento do Conselho, apenas o titular, se estiverem os 2 presentes, só o titular tem direito a voto. Se o titular não estiver presente, aí o suplente tem direito a voto. Tá contemplado a minha pergunta, então, muito obrigado. O Thiago Bariani colocou uma questão sobre que ele quer entender sobre a cadeira da diversidade sexual e como ela foi representada até hoje. Na última gestão não chegou a ser nem ocupada, né? Ela foi solicitada, acho que há 3 gestões atrás, se eu não me engano, foi uma solicitação do Fabinho, que atua no movimento da diversidade, e aí foi criada essa cadeira durante aquela gestão. Na eleição seguinte, aí já teve um processo de votação para ocupar essa cadeira. Quem foi eleita foi a Ágata, eu não lembro quem era suplente. Felizmente a Ágata participou muito pouco, só nas primeiras reuniões. Desde então nunca teve participação no conselho dentro dessa cadeira. Nessa gestão, inclusive, não teve representação. Mas bom, eu acho... o que envolve para entrar nessa cadeira é, tipo, como, além de como ela foi ocupada, né? Ele perguntou como entender a ocupação dessa cadeira, por exemplo. Ele tem que estar ligado a que tipo de movimentos, acredito que tenha sido isso que ele quis dizer. Ligado ao movimento de LGBTQIA+, ao movimento articulado nesse sentido. Está lá no edital. Apresentar currículo vitae ou documento comprobatório de suas atividades artísticas, culturais, na área de culturas da diversidade sexual, por no mínimo de 1 ano contínuo. Essas cadeiras, que elas têm algumas cadeiras que elas são bem objetivas, né? Cadeira de teatro, cadeira de dança, cadeira de música, principalmente as cadeiras que estão ligadas às artes, que é um conceito bem preciso. Teatro, dança é dança, artes visuais são artes visuais, artesanato é artesanato. Quando a gente vai para as cadeiras de representação do campo da cultura, extrapolam esse conceito de arte, elas se tornam
mais subjetivas e com uma leitura mais aberta. E elas foram criadas justamente para trazer para dentro do conselho a representação do campo da cultura para além do campo artístico. E aí, o edital lá, que a comissão eleitoral elaborou, o regramento para participar dessas cadeiras, é até mais flexível do que nas cadeiras das artes, não é à toa. Não tem como a gente apresentar um diploma de atuação de militância pela cultura, diversidade sexual, pelas culturas tradicionais. É um histórico de atuação, né? A gente tem ou tem histórico em algum desses campos, de atuação em algum desses campos, ou não tem. Então, para essa cadeira, por exemplo, está lá no edital, é bem aberto como comprovar, né? Essa cadeira ela é composta por pessoas que estão atuando no cenário, no debate da diversidade sexual como campo de cultura. E acho que talvez hoje, dentro dessas cadeiras, é o debate mais difícil de fazer a sociedade aceitar como um campo da cultura. Mas a gente tem histórico de pessoas na cidade atuando nesse sentido, e é esse histórico que respalda a inscrição. Perfeito. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta. O Jonas Goffeto colocou uma, mas já foi respondida. Dritz, eu queria fazer um adendo ali. O pessoal do Circulante, eles falaram que essa é a pena que não tem uma cadeira para movimentos sociais. Mas tem uma cadeira para movimentos sociais, ela não está relacionada nessas cadeiras que foram colocadas, porque ela não é eletiva por aquele colégio eleitoral que o Flávio colocou aqui no começo. A cadeira de movimentos sociais, ela participa de um processo de eleição entre os próprios movimentos sociais que indicam para as cadeiras, né? Então, você tem um movimento sociocultural, ele faz as suas indicações para a cadeira. Aí, se você tem, por exemplo, 4 movimentos socioculturais que fazem uma indicação para essa cadeira, aí eles têm numa reunião entre eles uma pactuação sobre a composição da cadeira entre titular e suplente. Que então, é o título do movimento coletivo cultural, né? Isso. Aqui não está relacionada nessas cadeiras, que são as eletivas, mas ela está relacionada nas cadeiras não eletivas. Perfeito. Eu acho que... Tem mais uma pergunta ali, vai. No edital, o Alexandre, está no 1.2, que é a indicação de representantes da sociedade civil organizada. Isso que o Jonas colocou. Aí o Giroto, o eleitor se cadastra e quando ele fica apto a votar. Tem o cronograma aqui que eu mandei. Credenciamento de eleitores, 23 de novembro a 4 de dezembro. Aí no dia 7 de dezembro vão divulgar as chapas aptas a concorrer. Aí vai ter recurso de 7 a 9 de dezembro. Aí dia 9 de dezembro são as chapas habilitadas que estão na eleição, né? E a eleição vai acontecer no dia 12 de dezembro de 2020. Esse ano, a eleição vai ser inteira online, via Google Forms, né, Flávio e Jonas? E como isso chega para as pessoas que se inscreveram? Como isso se dá, essa votação? Posso complementar? Eu fiz hoje o meu cadastro como eleitora e, na sequência, eu recebi um e-mail dizendo que o cadastro tinha sido efetivado com sucesso, então eu já estou apta a votar. E aí, no dia 12, faço a eleição. A comissão eleitoral vai fazer a conferência desse cadastro, a conferência de comprovação de residência e tal, e vai enviar, no dia da eleição, vai enviar um e-mail com o link da cédula virtual e um código para cada um. Esse código é a nossa comprovação da votação. E aí a gente vai acessar esse formulário, coloca esse código para validar o nosso voto, e aí vota as cadeiras que quiser votar. Aí fica a tarefa aqui de nós todos nos cadastrarmos como eleitores e também ajudar a divulgar bastante isso
até o dia 3, que dia 4 encerra, né? Então, o passo de eleição, o conselho vai mandar um código no e-mail do eleitor, ele vai entrar no Google, no formulário, né, para fazer a eleição, ele digita o código dele, é validado no Google, aí ele pode votar na chapa em todos os segmentos de cultura que estiverem disponíveis ali, é isso. Isso, inclusive a comissão eleitoral está lá no edital, eles vão estar um período do dia com um Zoom aberto para esclarecimentos, tirar dúvida, não recebi o e-mail, para eles fazerem essa assessoria. Eu vi isso. Obrigado. Na parte, no item 4 lá, da eleição, vai ter um plantão eleitoral das 14 às 18 do dia 12, para essas pessoas que estiverem com dificuldade aí, poder entrar lá e sanar suas dúvidas. Mas tem que ser feita o cadastro de eleitor primeiro. Marcelo, tem uma pergunta. Lá no edital, que fala sobre o consenso caso haja 2 candidaturas para a mesma cadeira. Como funciona isso? Isso daí, essa composição, ele cabe dentro das cadeiras de indicação. Então, ali entre as faculdades, como o João já falou, as faculdades têm suas indicações, elas podem se reunir e tem 2 chapas, aí acaba combinando uma chapa só e assume e indicam em conjunto a composição. A mesma coisa pode acontecer na OAB, a OAB também é a cadeira indicada, a cadeira de movimentos culturais, pode ter uma proposta de chapa com 2 movimentos, outra proposta com 2 movimentos, outra com 2 movimentos. Ou rola um processo eleitoral ali entre elas, ou uma tentativa de composição. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive dos movimentos, porque geralmente o movimento vem com um titular e suplente já pronto. Então aí acabam cedendo um de cada lado e montam uma cadeira em conjunto. Esse consenso cabe ali nas indicadas. Nas eletivas, não. As eletivas, as chapas vão ser inscritas e aí vão passar pelo processo de eleição. O consenso cabe antes. Antes, se quiserem pensar alguma composição, a pessoa está interessada, outra pessoa está interessada, vamos conversar então, vamos montar uma chapa em conjunto. Esse consenso pode acontecer antes da inscrição da chapa, mas a partir de estar inscrita é a eleição. Excelente. De instituições também, né? O Jonas Pasquali, que está aqui, ele é o titular representando a UGT. E a Michelle é a suplente representando a Associação de Arte e Cultura. Então, esse consenso aí que eles estão falando na prática. A gente tem as cadeiras tem uma cadeira que é movimentos não organizados juridicamente, e a outra é de instituições organizadas juridicamente. Isso. Que é o mesmo caso que rola com o Sistema S também, né? Beleza. Aí, Drica, mais uma perguntinha. Para a chapa música, sendo afiliado a uma associação de compositores e um currículo comprovando a atuação como músico já é o suficiente para fazer a inscrição ou necessariamente precisa ser diplomado em um curso superior ou técnico em música? Deixa eu subir aqui para lá. Eu acho que a sua comprovação na área da música, como música, já basta, né? Se já basta. E tá aqui, ó. Diário, você vai ler, Rafa, pode ler. Música, apresentar diploma de curso superior ou técnico, ou apresentar currículo de no mínimo 1 ano de atuação na área, como profissional de música, ou como professor, músico, compositor e afins. Então não precisa, um ou outro, né? É legal complementar nessa situação, porque muitas pessoas, mesmo lá na frente, questionaram essa questão do diploma. Às vezes faz a leitura dinâmica e não presta atenção. Ou é diploma, ou é a comprovação da atividade por mais de 1 ano, ou é o diploma do curso técnico. Então, não é uma coisa específica. Você tem possibilidades, ou por um caminho, ou por outro. Isso em todas as cadeiras, não só da música. Bom reiterar. Essa pergunta do Givaldo aqui eu acho interessante. Antes de fechar as inscrições, e se ainda não tiver as cadeiras preenchidas,
vai ser comunicado com antecedência? Ou vai prorrogar o prazo para a gente tentar divulgar mais? Deixa eu ver aqui, Acho... Não. A divulgação das chapas é no dia 7 de dezembro, né? A inscrição vai até o dia 4, porque aí a Comissão Eleitoral tem um tempo lá para analisar a documentação, ver se está tudo certo. Não tem nada previsto e a Comissão Eleitoral não tem a obrigação de apresentar uma prévia de como é que está a inscrição. Na verdade, eu acho que nem é interessante isso, porque a gente corre o risco aí de questionar a lisura do processo, né? O edital está aberto, tem o prazo, o cronograma está lá, as chapas têm que ser inscritas. Não dá para ficar a comissão, eu acho que a Comissão Eleitoral ela não pode ficar falando, aqui já tem, aqui tem tantas chapas, aqui não tem nenhuma. Isso compromete um pouco a lisura do processo. O que pode ser feito é um controle aqui, enquanto movimento, e mapeando quais são os interesses de chapas que tem por aí. Pessoalmente, eu já participei de momentos em que a gente tinha uma preocupação muito grande em compor todas as cadeiras, e a gente percebia que algumas cadeiras não estavam pessoas procurando, a gente procurava pessoas, pedia para montar chapa, e aí inscrevia e tal. Hoje, eu, pessoalmente, é uma posição do Flávio, eu prefiro ver cadeiras vazias no conselho do que cadeiras mal ocupadas. Que as pessoas não estejam, que tenham se candidatado só para preencher o buraco. Então, porque aí esse buraco, na verdade, ele acaba ressurgindo em 2, 3 meses de conselho. Então, uma posição bem pessoal. Eu, hoje, não tenho a disposição e o interesse em sair procurando pessoas para não deixar cadeiras vagas no conselho. Eu acho que as cadeiras preenchidas ou vagas, elas refletem a articulação desses setores. Se a gente não tiver uma chapa de nenhuma chapa de teatro, é porque o movimento de teatro na cidade não está articulado e não está acompanhando esse processo. E aí, botar alguém lá só para colocar, minha visão, bem assim, pé no chão, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. O que pode ser feito, que eu já vi, que já aconteceu outras vezes, é após a eleição, após a posse da nova gestão, a nova gestão ela pode abrir novamente um processo para eleger essas cadeiras que não foram preenchidas. Tentar novamente que elas sejam preenchidas, eu acho que é a forma mais correta assim, de se fazer, se deseja preencher, né, as cadeiras. Mas eu acho que, como o Fábio falou, eu reforço aqui, é legal nesses momentos, tem lá no grupo, tem aqui agora, procurar saber quem tem essa pretensão, para quais tipos de cadeiras, se de repente chocar cadeiras, se é só naquelas cadeiras que essas pessoas podem. A articulação entre as pessoas que desejam estar no conselho é muito importante. Mas acho talvez o que o Fábio falou de se refletir mesmo, que às vezes ficar tentando buscar preencher todas é uma coisa que não resolve o problema de forma nenhuma, né? E só complementando isso que você está dizendo... é um risco formal, como disse o Flávio. É um risco formal. A gente tem que seguir o edital. Não pode ter esse tipo de proatividade. Cai no risco de ser interpelado, inclusive. Se tem vagas disputadas, não é possível. Eu acho que só complementando também, às vezes a gente se pega tentando convencer pessoas que a gente sabe que tem certa articulação e é muito complicado também, porque a gente tenta convencer o outro pelo histórico, porque sabe que tem capacidade, mas se a pessoa não tiver disposição e interesse para a briga de 2 anos, não adianta ela ter essas características, porque ela não vai aguentar ficar ali. Então, a gente precisa, inclusive, parar de querer convencer os outros a entrar no conselho. A gente tem que divulgar para que isso chegue para pessoas que querem participar desse movimento, e não convencer ninguém. É preferível articular a base. A diversidade sexual não está sendo preenchida, vamos articular as pessoas ligadas ao movimento que discute diversidade sexual na cidade, e fazer essa provocação para... não está ocupando o conselho, é um direito que não está sendo utilizado, não está ocupando. Olhem para isso. Eu acho que é preferível
fazer essa provocação para a base, para as pessoas que estão ligadas a aquele campo, e aí elas que se organizem, se houver interesse. Tem uma coisa também, eu andei vendo no grupo algumas pessoas assim, eu tô afim de preencher essa cadeira, se tiver alguém afim, alguém fala assim, se não tiver ninguém para ser suplente, eu vou, se ninguém puder ser suplente, eu me apresento para ir sim. Então, às vezes, se for desejo do grupo fazer uma articulação, entendeu? Seria legal, às vezes, fazer um mapeamento ali no Frente da Cultura sobre as cadeiras que as pessoas estão se dispondo a preencher, sobre a questão de se não tem mais de uma pessoa para fazer uma chapa, às vezes tem uma pessoa mais interessada, mas a outra já falou que seria suplente se precisasse, aí ninguém fala, e tentar fazer essa articulação, né? Eu pretendo continuar no conselho, e aí, como eu vi que já tinha pessoas interessadas nas cadeiras de entidades, eu sou representante da UGT, e a UGT pode preencher a cadeira de patrimônio, eu fui atrás das pessoas de patrimônio, e eu sei que estavam e tudo mais, e eu sei que elas não estavam interessadas em pleitear, então eu estou fazendo uma articulação com elas, entendeu, para pleitear essa cadeira de patrimônio pela UGT, que é uma instituição de patrimônio. E então assim, a gente vai abrindo espaços, né, para que as cadeiras fiquem preenchidas. Eu acho que é uma estratégia legal, assim, de se fazer. Acho que nesse momento, então, a gente pode compartilhar quais são os nossos anseios de quem está aqui. Eu vou colocar quem no grupo da frente mesmo surgiu interesse do Jorge Nascimento e do Fred Aguiar se formarem uma chapa para a cadeira de música. O maestro Givaldo tinha falado algo sobre ter uma representatividade de bandas e fanfarras, mas não sei se ele conseguiu ir atrás de mais gente. Aí teve duas pessoas que se colocaram como movimento cultural também, né? O Washington com o Instituto Ideias. Não, eles colocaram como entidades. Como entidade? Como instituições. Tá. Então o movimento coletivo cultural não teve nenhuma manifestação, então. O Vlad, você que pretende continuar também como coletivo, como movimento cultural de artistas de rua? Sim, não só, como a gente estava falando, articulando tudo isso, né, os movimentos coletivos culturais, não só os artistas de rua, mas todos os artistas que envolvem esse contexto dos movimentos culturais. Então eu pretendo continuar e articular, igual o Jonas está fazendo também. Legal. Hoje, mais cedo, conversando com a Adri, a gente, na verdade, desde agosto, a gente já estava com essa vontade, ansioso aí para sair esse processo de eleição. Eu e a Adriana vamos estar com uma chapa para a cadeira do teatro, e a gente estava conversando também sobre a importância desse movimento cultural, Vlad, ter representatividade do movimento negro, que hoje mais que nunca está muito presente e atuante na cidade, né? Claro, uma ótima composição. Eu vou me articular, então, com as pessoas e com o movimento, para que a gente possa, de repente, repartir, né? Suplência ou titularidade, e a gente vai se falando. Ótimo. Show. Então, dos que eu tenho ciência, são esses. Quem está aqui na reunião pode complementar o assunto? O André quer falar, pediu fala. Pode falar. Uma dúvida que eu tenho. Eu fui convidado pelo governo, alguns anos atrás, a participar da TEIA de Diversidade Cultural, que foi em Natal, Rio Grande do Norte. Então, a dinâmica assim, do encontro foi super ampla, né? LGBT, grupo de jongo, teatro, capoeira, foram milhares de pessoas, né?
foi um gasto do governo, acho que em torno de 7 milhões de reais, porque foi gente do Brasil inteiro, houve uma super representatividade, grupos indígenas, etc., né? Eu sei que comunidades tradicionais, segundo o órgão que regula isso a nível nacional, está incluído uma diversidade muito grande, muito rica, né? Faxinalense, catadores de babaçu, etc. A comunidade cigana, ela entraria quem, no caso, aqui a nível de Ribeirão Preto, né, que não tem essa diversidade igual tem de grupos do Norte, do Nordeste? Concorreria com quem? Com quilombolas? Pelo experiência de vocês aí, Jonas, Flávio, o próprio professor que falou, eu não sei se a pergunta ficou clara, contemplaria qual grupos? Olha, se eu não me engano, nessa gestão, a cadeira de culturas tradicionais, eu acho que não foi preenchida. Eu te respondo já. Ou se foi, não esteve presente. Não foi preenchida. Culturas tradicionais e diversidade sexual foram as duas que não foi. Entendi. Tá, obrigado. Vlad, você falou Vlad, que você quer falar? Ou você estava... Não, era sobre aquilo que a gente acabou de falar mesmo. Beleza, então a Miriam. Eu tenho uma pergunta para alguém do conselho. A conferência municipal, ela é convocada pelo conselho ou pela Secretaria da Cultura? Pela secretaria. A oficial é pela secretaria. O conselho já fez conferência livre, mas a oficial é pela secretaria. Mas não pode ser uma articulação da sociedade civil? Não, pode ser uma tensionada. Vai lá, Jonas. Sempre é uma articulação pactuada. Sempre quando a secretaria pensa em convocar uma conferência, ela chama o conselho e sempre pactua. Porque a conferência ela é um dos instrumentos que o município ele tem que estar em dia para ele estar integrado no Sistema Nacional de Cultura. Então, é sempre do interesse da secretaria chamar as conferências municipais de cultura, essas que seriam as oficiais. Mas o conselho, em outras épocas, já fez suas conferências próprias, né? A gente já fez a Conferência Livre de Cultura, que aí foi já o conselho que chamou e o conselho que realizou, entendeu? Mas ela não é uma conferência oficial do município, e não sei se ela entra, por exemplo, se ela é contabilizada pelo sistema como o município ter realizado a conferência. Não entra, né? Não entra. Isso aí. Bom, nós vamos colocar o teto da nossa reunião até as 21, então temos ainda 15 minutos, e eu gostaria de aproveitar esse momento também para falar um pouco do que os atuais conselheiros esperam que os próximos conselheiros, quais são os próximos desafios que esses conselheiros vão enfrentar. Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre a fiscalização do funcionamento do fundo nesses próximos 2 anos e do Plano Municipal de Cultura, que eu acho que são as duas principais ações. Bom, como o Jonas colocou aí no começo, eu acho que tem 2 pautas principais que ficam para a próxima gestão aí do Conselho. Não adianta a gente pensar que vai entrar, sendo muito pé no chão, a gente pensar que vai entrar mudando tudo e fazendo muita coisa. Isso depende muito de vontade política também. O Conselho, ele tem um papel de fiscalização e colaboração com a Secretaria de Cultura quando esse diálogo existe. Então, a gente tem um histórico, por exemplo, de alguns anos de extremo diálogo, que a Secretaria tudo passava pelo Conselho, ela se respaldava, estou falando de gestão Adriana, ela se respaldava no Conselho de Cultura, então tudo que a Adriana fazia, ela passava pelo Conselho, ouvia o Conselho, então isso fortalece o Conselho também, porque o Conselho passa a ter papel importante na gestão pública. E naquela época a gente nem geria recursos, mas a gente tinha um papel importante na construção do desenho para a cultura que a Secretaria vinha desenvolvendo. Então, quando há diálogo e vontade política do poder público para
para que o conselho participe, o conselho é muito atuante, tem a possibilidade de ser muito atuante. Nós já enfrentamos gestão como do Maraca, que foi um rompimento entre a secretaria e o conselho, sem diálogo nenhum, e chegou no momento real de rompimento, de embate, e que o máximo que a gente conseguia fazer era denunciar as coisas que estavam acontecendo dentro da secretaria. A própria secretaria não respeitava o papel do conselho, isso acaba enfraquecendo também o conselho. Mas a gente, naquela secretaria, ainda foi um momento de bastante denúncia. Afinal, a gente estava passando por um processo de desmonte. Então, tinha, inclusive, o que denunciar. O conselho conseguia cumprir um papel grande, porque tinha muita coisa para denunciar. A atual gestão, por exemplo, no meu olhar, era uma gestão de estagnação. Nós despencamos e estagnou lá no fundo do poço. Ainda não cavaram mais, estão tentando cavar, mas estacionou ali no fundo do poço, naquele ralinho de água. E aí, o que o conselho faz nesse sentido? Se não tem diálogo, não tem coisas sendo construídas pela secretaria para que a gente possa colaborar e participar, não tem política pública sendo desenvolvida, não tem projeto para a cultura da cidade, né? O que o conselho pode fazer? Muito pouco, né? É fiscalizar, é denunciar, e aí nós pautamos nessa gestão agora um foco que era finalizar o fundo. E a gente vem de duas gestões enfraquecidas, o poder público enfraquecendo o conselho. E aí nós conseguimos finalizar o fundo. O que eu vejo que fica para a próxima? Independente da gestão que vier, eu acho que vão ser qualquer uma das duas serão gestões de muita dificuldade de diálogo. Identifico isso tanto no Nogueira quanto na Sueli. Um histórico, né, de dificuldade de diálogo. Então, eu imagino que vai ser um conselho de enfrentamento, e nos dois projetos de governo, eu identifico um olhar muito fraco para o conceito de cultura na cidade. Então, eu vejo, qualquer panorama que a gente enfrentar, um conselho que vai ter que ficar martelando a importância da discussão de cultura na cidade, e acho que tem duas metas principais que ficam para essa próxima gestão, que tensionar para atualização do Plano Municipal de Cultura e fiscalizar e acompanhar de perto essa implantação do Fundo Municipal de Cultura, porque os primeiros anos do fundo vão ser muito importantes para dar a cara do fundo, né? Se a gente não está acompanhando, a secretaria faz do jeito que quiser, o que for feito nos 2, 3 primeiros anos, 4, é o que vai ficar, porque isso engessa depois, é muito difícil mudar. Então, o Conselho tem que estar muito atento nesses próximos anos, como é que se dá essa implantação do fundo para que ele funcione legal. Acho que é um papel muito importante. Veja esses dois. Deixaria uma terceira coisa para o futuro conselho olhar, que é talvez uma revisão do próprio conselho, talvez uma revisão de cadeiras, ou analiso que seja possível uma diminuição de cadeiras, uma provocação para melhor participação e representação nas cadeiras. Acho que poderia se pensar em cadeiras multissetoriais, e que tem modelos em outras cidades de eleições que são em 2 etapas, que há necessidade de composição entre setores para ocupar uma cadeira. A gente tem modelos aí de formatos diferentes, mas eu acho também que o Conselho ele precisa pensar em outros mecanismos para além da reunião mensal, obrigatórios. Eu acho que o Conselho ele precisava discutir comissões. Na gestão anterior a essa, foi discutido no regimento interno a criação de comissões paralelas, e que todos os conselheiros, além da reunião mensal, tinham que obrigatoriamente acompanhar alguma comissão também. E eu também acho que dá para se discutir a melhor participação e mobilização da sociedade. Dá para se pensar setoriais, criar aí 2 ou 3 setoriais que reúnam cadeiras, para que tenha uma ponte do conselho com os fazedores mesmo. Porque às vezes a gente acaba se distanciando, o conselho fica um pouco distante de quem tá no campo mesmo ali, né, na labuta. E eu acho que os setoriais, isso é um modelo de Campinas que é interessante, você aproxima as pessoas que estão no conselho, os conselheiros, de quem está nesse período mais atuante na cidade. Então, eu deixaria também como uma sugestão de olhar da próxima gestão, esse olhar para si, pensando em estruturar melhor a composição e dialogar melhor
com a área da cultura, com as pessoas que estão para além do conselho, né, que estão aqui no campo. Quando desligo. Sobre esse assunto, Jonas quer complementar? Não, eu só queria complementar a importância também de se pensar uma nova realidade para o plano municipal de cultura. Porque o último plano municipal de cultura, a gente produziu um plano municipal de cultura para 10 anos, entendeu? E em um formato com uma série de construções que ele foi abandonado em 3. Né? Foi abandonado em 3 anos e nunca mais foi pensado em plano, porque ele estava muito longe do que a prefeitura estava se propondo realizar para a cultura na cidade. Eu já vi em outros lugares exemplos de planos de 5 anos, entendeu? Que é para eles possam ser revisados mais rápidos, para que eles se enquadrem na realidade da cidade mais rápido e não fiquem se perder de vista. Porque como o plano tinha 10 anos, ficavam 2 questões. Quando se fez o plano municipal de cultura, tinha um entendimento de que a prefeitura ela tinha que executar, ela tinha que, ao final do plano, conseguir executar as diretrizes colocadas, entendeu? Então, todo o debate que às vezes se fazia sobre o plano com o poder público, ou ele falava que tinha até 2020 para conquistar, ou havia nova gestão e falava que nada foi conquistado na gestão anterior, então não tinha como sobrar para ela todo o ônus do plano. Então, quando o Nogueira entrou, eu ouvi uma coisa nesse sentido. Falei assim, o Nogueira entrou em 2016, foram 6 anos que nada foi feito, ele não vai executar um plano de 10 em 4. Não vai ser possível. Então, eu acho que, às vezes, refletir numa realidade de plano, entendeu? Em que se consiga estipular prazos e conquistas possíveis, reais, com que façam que o poder público se movimente de fato no sentido do que está sendo colocado. Eu acho que seria uma posição mais realista de um plano municipal de metas para a cultura, assim. O resto o Flávio colocou tudo muito bem, perfeito, entendeu? E é isso aí, vamos para cima. Bom, acho que se ninguém tiver mais nenhuma colocação, eu gostaria de agradecer aos conselheiros aqui presentes, agradecer a todo mundo que entrou para esse bate-papo e a gente vai finalizando. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só momento. Antes da gente encerrar, eu queria saber de quem está presente, que tem interesse e está se articulando para formar chapas. Outra coisa que essa reunião está sendo gravada também, a gente vai divulgar o link para quem não conseguiu estar presente, poder acompanhar e se esclarecer sobre o assunto. Giroto, você está se articulando para ocupar qual cadeira? Está sem fone. Sem som. Giroto? Beleza. Cadê? A Mariângela também está se articulando, a Drica. Drica, Teatro. você... Não ouvi, Giroto, desculpa. Teatro. Teatro também? Também. Aí vamos se ajeitar para não prejudicar ninguém também. O Thiago da Chapa da Diversidade. Cadê? Eu quero dar um exemplo. Como a gente está vendo, temos aqui a cadeira da música e a cadeira do teatro, com diferentes chapas. Tem cadeiras que talvez nós teremos dificuldade de preencher, que às vezes podemos, de alguma forma, ser preenchida. Dos movimentos, alguma coisa. Mas tentar essa articulação para conflitar menos cadeiras e preencher mais cadeiras. Eu acho que às vezes é interessante. Legal. O Bicudo colocou aqui que na cadeira do cinema e vídeo.
O Givaldo também tem interesse, está no aguardo. O André nas comunidades tradicionais, legal. Maori pode contribuir na suplência de entidade. Legal, que bom que todo mundo que está presente está interessado. Movimento cultural negro, talvez em tradicionais, tem a de matriz africana, né, Marcelo? Se quem está na atual representatividade lá é a Renata Ribeiro de Oliveira e Rudá Felipe Fázio de Azarias. Talvez conversar com eles, ver se eles estão pretendendo permanecer ou se vocês fazem uma participação. Enfim, é isso, pessoal. Alguém da articulação quer falar alguma coisa? Eu acho também que fica aqui a possibilidade da gente levar lá para frente e entender se aquele espaço ali se configura como um movimento cultural, talvez também possa ser, a gente possa ali dentro se articular para tirar um representante, se não tiver outras pessoas nessa cadeira de movimentos culturais, acho que talvez seja uma boa possibilidade também. O Bicudo pediu a fala. Bicudo, só esclarecendo, a gente conversou bastante coisa, provavelmente se for dúvida foi respondida, mas vai ter o vídeo gravado, mas pode falar. Tá mutado, tá sem microfone. E aí, Isso. legal. Então, é só um... você acabou de falar o nome de pessoas que estão querendo ficar suplente, outras que estão fazendo estão querendo pleitear alguma cadeira, certo? Podia, eu falo para vocês da articulação, fazer uma listinha, porque até aí a gente articular entre nós mesmos quem pode ser suplente, quem, entendeu? Pode ser titular, pode Legal. ser. É isso a ideia. Amanhã, Bicuda, eu me comprometo a colocar lá no grupo, lá na frente, a listinha com todos os segmentos que tem cadeira, e aí todo mundo vai preenchendo na que tiver interesse. Perfeito. Todo mundo que está aqui está no grupo da Frente Cultural? Isso é importante também. Quem não tiver, eu vou deixar meu... Paulinho, Paulinho. Pica, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te mando o link para entrar. Mandei meu número aqui no chat. Ô, Rafa, o Paulo também não tá. Tá, pode me mandar mensagem nesse número que eu mandei aqui no chat que eu mando o link para vocês do grupo. Pode mandar o número do cartão de crédito e a senha. Esse não vai rolar, até porque vai negar aí para você. Obrigado, Rafa. Bom, acho que é isso, gente. Vamos encerrando por aqui para não passar do horário combinado. E boa sorte para todos nós. Foi uma ótima reunião e que a gente possa se articular cada vez mais para a energia e a cultura da nossa cidade. Obrigada e boa noite a todo mundo. Obrigado a Beijo, vocês. Lídia. Beijo, Bicudo. Valeu, galera. Beijo, beijo. Boa noite.